Nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o dilema e depois os meus convidados vão expor rapidamente o ponto de vista que eles defenderão a partir do próximo bloco. Eles terão que fazê-lo por meio de perguntas e comentários. Vejam só. Nunca os casais brasileiros se separaram tanto como no ano passado. É o que aponta a pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo IBGE. O total de divórcios representou 35% dos mais de 1 milhão de casamentos realizados. Segundo o IBGE, a aplicação para o aumento do número de divórcios é a alteração feita na Lei de Junho de 2010. Com a mudança, foi retirado do texto o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Para o Instituto, isso reduziu a ação do Estado na vida privada das pessoas, no que tange à dissolução do casamento. Outra mudança importante ocorreu em 2007, quando os casais que pedem divórcio consensualmente sem filhos menores de 18 anos passaram a poder requerer a separação diretamente nos tabelionatos de notas. Assim como os brasileiros separaram como nunca, a pesquisa mostra também que o número médio de casamentos entre pessoas a partir de 15 anos aumentou 5% e registrou o maior índice do século. Em 2011, foram registrados 1.026.736 casamentos no país. O número fez com que a taxa de nupcialidade legal alcançasse, pela primeira vez no século XXI, a média de 7 casamentos para cada 1.000 habitantes a partir de 15 anos. E biblicamente falando, será que quem se divorciou pode se casar de novo ou tem de permanecer sozinho? O que você acha? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E essa é a pergunta que nós vamos fazer, só que em vez de perguntar o que você acha, a gente vai perguntar o que você acha em relação àquilo que a Bíblia diz, né? Então, a enquete hoje é a seguinte: segundo a Bíblia, quem se divorciou pode se casar de novo? Sim. Ou então, não. Ou então, não sei. O importante é você responder. E para você fazer isso, entra no site www.vejamsó.com.br, vota na enquete e aí você estará habilitado ou pronta para participar dos sorteios que a gente vai fazer aqui. Bem, conosco está o pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Evangélica ao Deus Eterno, e eu queria que ele expusesse agora qual é o ponto de vista que ele vai defender a partir do próximo bloco por meio das suas perguntas e das respostas que vai ter que dar para o pastor Alcionei. Amém. Bom, meu posicionamento é que o casamento ele é um para toda a vida. Essa é a tese que eu vou defender. Claro que com exceções, mas o que eu defendo é o casamento cristão, é o casamento onde se conhecem a verdade, ambas as partes, e por conhecer a verdade, tem que seguir aquilo que o Senhor nosso Deus estabeleceu desde o princípio. Ambos se tornam uma só carne, portanto, na minha visão, isso não pode ser apartado, porque o próprio Jesus declara: aquilo que o Pai ajuntou, não separe o homem. Essa é a minha defesa, né? E vou bater nisso até o final, pastor. Tá, mas e quando o divórcio é inevitável? A pessoa pode casar de novo? Nós vamos ter que conversar bastante aí, o pastor Alcionei, porque assim, eu não sou a favor de casar outra vez. Eu não posso dizer que não existe uma exceção, né? Pode ser que haja uma exceção, nós vamos descobrir isso, eu vou descobrir isso com o pastor Alcionei, mas a minha defesa é que não deve se casar de novo, não, pastor. Fica apartado. Apartado, sim. Sei que é difícil, mas eu acho que a pessoa, antes de se casar, ela tem que pensar, né, no que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo é na presença de Deus. Então, para Deus, isso é válido para toda a vida. E se ela não pensou e fez, então agora vai haver uma consequência. Vai existir uma consequência. E essa consequência é manter-se sozinho. Então, se o divórcio ocorrer, a pessoa fica sem se casar, fica sozinha ou se reconcilia, é isso? Ou se reconcilia, como está lá em 1 Coríntios capítulo 7, como na colocação do apóstolo Paulo, dizendo que não era ele, mas o Senhor mandava ser assim. Tá bom. Muito obrigado. Eu não falei que o pastor Alcionei gosta de uma polêmica? Olha só. Qual é o ponto de vista que o senhor vai defender, pastor? Muito bem. A enquete ela é bem clara. Pessoa que se divorciou pode se casar novamente? O
pastor Marcos, ele coloca que a pessoa deve permanecer divorciada e até a morte, não deve contrair um novo relacionamento. A teoria é muito bonito, mas na prática, e aí eu posso dizer como advogado e pastor, eu lido com esses dilemas todos os dias. E há casos e casos. Eu defendo a instituição familiar, defendo ela como uma célula-mãe de uma sociedade, defendo a família, defendo o casamento como uma instituição indissolúvel. Entretanto, nós não podemos fechar os olhos para situações em que o divórcio se tornou inevitável. E muitas vezes o cristão fiel a Deus, ele está em uma situação de divórcio que ele não quer, mas ele está em uma situação de divórcio. Ou seja, ele já está passando por um trauma por estar passando por uma situação de divórcio, problemas de ordem financeira, a vergonha, o preconceito que existe dentro da comunidade religiosa para pessoas divorciadas, e ainda assim nós queremos colocar sobre esta pessoa que está sendo vítima de uma situação que ela é obrigada agora a permanecer solteira, ainda para piorar a situação. Não, agora você vai ter que ficar solteira o resto da vida, divorciado o resto da vida, não pode contrair um novo relacionamento. Eu não entendo desta forma. Biblicamente, nós temos situações em que a pessoa divorciada pode contrair um novo relacionamento, e eu defendo biblicamente, em algumas situações a pessoa deve e pode contrair um novo relacionamento. Obviamente, defendo que a reconciliação é sempre a situação mais adequada. Mas não sendo possível, havendo um repúdio irretornável, nada impede de que essa pessoa contraia um novo relacionamento. Muito bem, então nós conseguimos, graças a Deus, né, dois oponentes com posições diferentes, embora ambos sejam pastores, é bom que se diga isso, ambos creiam na infalibilidade das escrituras, ambos estejam à frente de igrejas locais, porque às vezes tem pessoal que fala assim, leva fulano, a gente não traz franco atirador. O que eu chamo de franco atirador é quem não precisa dar satisfação para a comunidade nenhuma. Então bem, fala o que bem entende, e ninguém vai chamar as falas. Se o pastor Alcionei pisar na bola aqui, ele vai ter que responder diante da direção da igreja dele. A mesma coisa vai acontecer com o pastor Marcos Souza. Então, são pessoas responsáveis, sérias, decentes, que estão à frente de um rebanho, né? E que, graças a Deus, têm opinião diferente, que assim eu posso fazer o meu programa aqui. Você vai ouvir as ponderações, vai ouvir os argumentos e vai tirar suas conclusões ao final do programa. Pode ser que elas reforcem o que você já pensa, ou pode ser que você modifique seu pensamento, né? É para isso que o Veja Só existe. Pastor Marcos, qual é a sua primeira pergunta? Bom, minha primeira pergunta é ir ao início da palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Deus declara que o homem e a mulher serão uma só carne. Então eu queria saber do pastor Alcionei, no entendimento dele, o que isso significa para ele, ou seja, o que torna o homem e a mulher uma só carne, tá? E o que isso significa? 3 minutos, pastor Alcionei. Muito bem. A pergunta, estou recapitulando, na minha visão, o que seria o homem e a mulher ser uma só carne, o que isso implica? Algumas pessoas entendem que o casamento, ele se consuma com a conjunção carnal, com o ato sexual. Biblicamente não é isso. Veja que José casou com Maria e a Bíblia diz que eles por um bom tempo não mantiveram relações sexuais até o nascimento de Jesus. E a Bíblia os reconhece como casados. Então não é a conjunção carnal que faz com que uma pessoa ela esteja casada. O casamento, na minha concepção, é a manifestação pública de vontade de viver em união plena de vida. Então, quando a Bíblia diz que ambos se tornam, o marido deixará sua mãe, a mulher deixará sua mãe e seus pais e se unirão um ao outro e se tornarão uma só carne, romper completamente os laços e constituir uma nova célula na sociedade. E isto implica em comunhão plena de vida, comunhão financeira, comunhão de propósitos, comunhão de ideais, comunhão de metas, comunhão na educação dos filhos, enfim, é uma comunhão plena de vida. Declarar para a sociedade, somos agora não mais 2, mas apenas um, e vamos viver assim até que a morte nos separe. Então, na minha concepção, este texto de Gênesis implica nesta comunhão plena de vida, quando ambos se tornam uma só carne. Pronto? É isso aí, pastor. Beleza. Economizou tempo. Seus comentários, pastor, 3 minutos para o senhor. Ok. Bom, eu entendo também dessa maneira que os dois se tornarem um a partir do momento que se firma um contrato entre ambos de se tornarem uma só carne, um marido e mulher.
tá? Mas a questão é que a visão que Deus coloca, a visão que Deus quer trazer para nós, seres humanos, nessa questão de ambos se tornarem uma só carne, vai muito além de um contrato, vai muito além de um casamento feito, vamos dizer, no papel, no cartório, ou por questão de eu declarar, ela declarar que ambos querem viver juntos, pastor. No meu entendimento, vai muito além, porque nós vemos de maneira mística como é que Jesus fala da sua igreja. Então, os seres humanos que servem a Deus, os seres humanos que temem ao Senhor, esses seres humanos precisam copiar o modelo bíblico, copiar a vontade de Deus e viver de acordo com ela, porque todas as vezes que Israel se desviou da presença de Deus, indo a outros deuses, Deus declarou que houve prostituição, que houve traição. Por quê? Porque Israel deveria viver somente para o Senhor. Deveria viver somente para o Deus que o criou, que o elegeu para ser as suas primícias. Então o casamento, ele deve demonstrar isso à humanidade, ele deve ser um espelho para a humanidade, ele deve ser algo que foi contraído ali em núpcias, que foi declarado um ao outro, que houve o sim de cada um, diante da presença de Deus, com a bênção de Deus, precisa ser visto dessa forma, e ambos precisam lutar lado a lado, para que o diabo não mine essa relação. Porque, pastor, o divórcio, na minha opinião, ele é algo destrutivo, totalmente destrutivo. Não há como reparar os danos de um divórcio, pastor. Nosso Deus, ele permite sim o divórcio. Nós vemos lá uma cláusula em que ele permite o divórcio, mas Deus não está dizendo que o homem pode se casar de novo. Essa é a realidade da palavra de Deus. Deus não está declarando, lá no texto Jesus não fala, o homem quando se casar de novo, se for ter uma nova esposa. Ele não está aprovando. Ele está dando ao homem condições. Se for ter uma nova esposa, precisa haver o divórcio. Então, essa questão de unir, eu e minha esposa, estamos casados há 17 anos, conhecemos bem a verdade do Senhor, a palavra de Deus, e sabemos quais seriam as consequências se nós amanhã ou depois viéssemos nos desentender nesse relacionamento, seja por qualquer outro motivo, além da traição, e viéssemos então nos separar. Eu sei que eu estaria traindo o meu Deus, estaria traindo a sua palavra, estaria traindo aquele que me resgatou na cruz do Calvário. Essa é a minha visão, e é isso que eu explico, é isso que eu ensino na igreja que eu pastoreio. Se nós formos admitir o divórcio, pastor, com facilidade, vai banalizar geral, como já a gente vê aí, que foi banalizado já. A igreja, infelizmente, não é o mundo que está se adequando a ela, e ela se adequando ao mundo. Lá fora, se for falar de divórcio, isso é normal. Já não é mais nada anormal para a família da sociedade, tá? Acabou o tempo. Agora é a vez do pastor Alcionei. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, e ele está aqui para defender a posição de que o cristão, em determinadas circunstâncias, tem sim o direito de se casar de novo depois do divórcio. Pastor Alcionei, a primeira pergunta que o senhor vai fazer para o pastor Marcos, qual é? Tá. Pastor Marcos, no Antigo Testamento, eu vou iniciar pelo Antigo as primeiras perguntas, e depois eu vou ao Novo Testamento, mas eu quero desenvolver e construir um raciocínio. No Antigo Testamento, o divórcio era permitido por qual motivo? E o divorciado poderia casar novamente? 3 minutos, pastor Marcos. Ok. Vamos ao Velho Testamento, então. Foi dada uma lei, a Moisés. Ele é o intermediário de Deus e não o criador da lei, porque todo mundo fala lei de Moisés, mas na verdade, quem criou essa lei foi o próprio Deus. Ele deu a permissão para o divórcio, mas ele não colocou aquilo como um mandamento. Ele permitiu o divórcio, não porque a partir daquele momento começaria a haver divórcio. Já existia, já era pré-existente o divórcio entre os judeus, entre os hebreus. Eles já tinham o costume de enjoou da esposa, viu uma outra mulher mais bonita, aquela desinteressou a ele, então ele a repudiava. E repudiar não é o mesmo que divorciar. Repudiar, na verdade, é rejeitar, é mandar embora. Então, veio a lei justamente para que isso não continuasse. Deus não está defendendo um divórcio ali. Ele está, na verdade, criando uma forma de brecar isso, de parar com isso, colocando uma lei. Se alguém vai se divorciar, se alguém vai repudiar sua mulher, tem que dar a ela carta de divórcio, para que ela, se casando com outro homem, não esteja sendo tida como uma adúltera diante dos demais, tá? Então, nisso, o homem também sofre na criação dessa lei, porque ele mandava a mulher embora, constituía um novo casamento, e para ele estava tudo bem.
Mas na lei do Velho Testamento, tanto ele como a mulher, né, estariam em adultério, e não somente a mulher. Então isso foi para frear. Deus lembrou o homem: quando você faz isso, você está, na verdade, caindo também em adultério. E se você não fizer a coisa como tem que ser feita, então ambos vão estar em adultério. Mas Deus não está dizendo ali: você pode se casar de novo. Em hipótese alguma, Deus está dizendo ali: você deve se casar de novo. Em hipótese alguma, né? Ali foi a dureza do coração desses homens, ou seja, eles não aceitam. Como é dos dias de hoje. Foi duro naquela época, foi duro no tempo de Jesus, ainda mais duro no tempo de Jesus, para ele reafirmar, né, esse mandamento, essa lei, tá? E é mais duro nos dias de hoje, da gente manter essa questão de que se vai haver um divórcio, ambos precisam ficar solteiros. É muito mais difícil hoje. Por quê? Porque a humanidade, a igreja, caiu no pós-modernismo. Então hoje tudo é normal, pastor. Lá no Velho Testamento, Deus não afrouxou as rédeas para ninguém. Ele trouxe aqui nas rédeas, declarando: não é para acontecer. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus declara aqui na minha tradução: eu odeio o divórcio. Deus chama quem se divorcia de desleal. Em Malaquias capítulo 2, verso 16. Está sendo infiel a Deus. Então eu não posso concordar com isso, pastor. Pastor Alcionei, o senhor tem 3 minutos para comentar. Com todo respeito ao pastor Marcos, né, a pergunta que eu fiz, ele não respondeu. O divórcio era permitido em qual motivo, por qual motivo no Antigo Testamento? Eu, assim como o senhor, também não concordo com o divórcio. Eu tenho, o privilégio de poder reconciliar muitas pessoas que me procuram enquanto advogado, até pessoas não crentes que me procuram, onde a gente dá um aconselhamento e acaba revertendo aquela situação. Então, sou contra o divórcio. O senhor está casado há 17 anos, eu agora, em setembro, fiz 21 anos de casado. Então, sei bem das dificuldades que é manter um relacionamento. Estou há 21 anos com a mesma mulher, então sei bem das dificuldades. Mas a pergunta que eu havia feito, até para a gente desenvolver um raciocínio, no Antigo Testamento o divórcio era permitido por qual motivo? No Antigo Testamento o divórcio era permitido, em Deuteronômio 24, versículos 1 ao 4, diz que ao homem, se ela não for agradável aos seus olhos, ou seja, por qualquer motivo, se a mulher não fosse agradável aos olhos, Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 e 4, se a mulher não fosse agradável aos olhos do marido, ele podia dar carta de divórcio. E a única vedação está no versículo 4, que diz o seguinte, que era somente proibido a este homem voltar com esta mulher se ela já tivesse contraído um novo relacionamento. Então era permitido o divórcio, Deuteronômio 24, de 1 a 4, ele poderia divorciar, dar carta de divórcio, liberando esta mulher do compromisso de fidelidade. Se ela contraísse relacionamento com outro homem, no versículo 4 diz então que ele não poderia retornar o relacionamento com ela. Então, no Antigo Testamento, era permitido o divórcio por qualquer motivo, simplesmente pelo fato de a mulher não ser agradável aos olhos do marido. E hoje nós temos isso, infelizmente, acontecendo. Se busca, e eu normalmente pergunto, mas por que você quer divorciar? Porque não existe mais o amor, não existe mais a paixão. Alguns dizem incompatibilidade de gênio, né? Essa incompatibilidade de viver juntos, né? A relação já está desgastada. No Antigo Testamento era permitido por qualquer motivo, simplesmente se a mulher não fosse agradável aos olhos do marido. E aí Jesus, no Novo Testamento, a gente vai entrar agora nas próximas perguntas do Novo Testamento, ele vem dar uma nova orientação à igreja. Enquanto no Antigo Testamento podia se divorciar por qualquer motivo e os divorciados poderiam se casar novamente também com as pessoas, com outras pessoas, havendo apenas a vedação de voltar com a mesma mulher se ela tivesse relacionamento com outro homem, no Novo Testamento Jesus ele aperta um pouco mais. Mas ainda assim, há alguns casos em que os divorciados têm liberdade para contrair um novo casamento. Pronto? Pastor Marcos, o senhor tem a oportunidade agora de fazer sua segunda inquirição. Sim, com certeza. Eu já estava aqui coçando a língua. Manda ver. Na verdade, eu acho que esse texto aí o pastor Alcionei entendeu assim, de uma maneira diferente em Deuteronômio capítulo 24, né? Porque essa palavra, se a mulher não agradasse aos seus olhos, se nós pegarmos as traduções que nós temos hoje existentes, nós vamos ver algumas palavras diferentes ali, né? E uma das traduções diz, se ele ver alguma coisa indecente nela, então que ele se aparte dela, se ele não quiser continuar com ela. Esse indecente, ou alguma coisa que não agradou aos seus olhos, né? Essa daí, na verdade, é uma tradução bem fraca das Escrituras Sagradas.
desculpa falar assim, né? Mas essa é a minha opinião. Não é isso. É a questão de indecência. E a indecência, ela se enquadra na palavra porneia, tá? Que essa palavra, ela dá alguns significados, ou seja, imoralidade sexual, infidelidade conjugal, tá? E a indecência. Mas e a sua pergunta, qual é? A pergunta. Sim, não, estou só colocando aquilo que eu, né, para não ficar... mas não tem tréplica. Eu respondi, tá? Tem que fazer pergunta. Eu respondi a ele só aquilo que ele falou que eu não tinha respondido, tá? Eu também estou buscando um raciocínio aqui dele. Por que foi dito, então, o que Deus uniu, não separe o homem? Refaz a pergunta, por favor. Por que foi dito, né, por Deus, por Jesus Cristo, o que Deus uniu, não separe o homem? Por que isso foi dito? Perfeito. A resposta é simples. O senhor já deu a resposta, Malaquias. Porque Deus odeia o divórcio. O Deus uniu, não separa o homem. A questão aí está clara. Deus odeia o divórcio, ponto. O padrão de Deus é que o homem não se separe da mulher, ponto. Isso é pacífico, isso eu concordo, o senhor concorda. Acho que o pastor Heber, todo cristão que acredita na infalibilidade bíblica vai crer nisso também. O que Deus uniu, não separe o homem, Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio, perfeito. Mas eu acho que o debate aqui não é o que Deus não quer, a gente sabe. Mas é o que é que a gente faz depois que está divorciado. Porque é uma realidade. Então, por que está escrito isso? É porque Deus odeia o divórcio. A resposta é simples. Deus não quer o divórcio. Mas para nós entrarmos nisso, eu preciso saber, né, qual é a visão. Porque assim, hoje na igreja está banalizado. Pode tudo. Né? Então, por que pode o divórcio? Deus não está dizendo que pode o divórcio, pastor. Ele não está dizendo que pode. Pelo contrário. Ele está permitindo por causa da dureza do coração do homem. Ele não está dizendo que pode, tá? Se a palavra Jesus declara, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar, é porque para Deus aquilo é válido para a vida inteira. Essa união é feita com a bênção dele para a vida inteira. Não pode haver separação, não pode haver. Isso é ir contra os princípios de Deus. O próprio Jesus declara em Mateus 19, que é o texto, né? Ele diz assim... Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu acho que isso é muito claro. É muito claro. Por que eu vou permitir o divórcio? E pior do que isso... Por que permitindo o divórcio? Porque em alguns casos nós somos obrigados a permitir. Nós não somos Deus para dizer você não vai fazer isso. E mesmo Deus não vai interferir numa decisão humana. É Ele quem vai decidir. Só que Gálatas 6,7 diz, aquilo que o homem planta, aquilo que ele semear, ele vai colher, vai ver consequências. E essas consequências não serão só para ele ou para a esposa. Pior, vai ser para os filhos, se houverem filhos. Vai ser para aquela vizinhança que olhava para esse casal como um casal de Deus. Isso vai olhar, as pessoas vão olhar e falar assim, mas eu vou ser crente, eu vou andar na igreja para isso, para fazer? Porque para mim crente tinha que ficar casado, tinha que manter, né, uma boa posição e mostrar que são diferentes. Então, Jesus aqui está declarando, não pode, pastor, não pode, meu tempo ainda tenho tempo. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles estão perguntando, bom, mas se Deus não quer que separa, por que ele está mandando dar uma certidão de divórcio e mandar eles embora? E Jesus responde, Jesus não acrescenta, ele responde o que é a vontade de Deus, ele não está acrescentando. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração, né? E não é porque não achou, alguma coisa não agradou a ele, não é isso que Jesus está falando, é por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Né? Então ele está dizendo, ele não está acrescentando, ele está colocando aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, numa outra palavra. Né? Se você ver alguma coisa indecente nessa mulher, ou seja, se você olhou para ela e viu imoralidade sexual, você viu ela infiel com você, então você tem a permissão de dar-lhe carta de divórcio. Mas Jesus não está dizendo aqui, então case-se de novo, viva uma outra vida, monte uma nova família. Não, Jesus está proibindo isso. Não é essa a vontade de Deus. Bem, agora é a vez do pastor Alcionei dirigir a segunda pergunta dele para o pastor Marcos. Tá. Eu só não quero fazer uma tréplica, né? Mas o pastor colocou que a tradução
que não era uma tradução fraca, é a tradução que eu utilizei, a mais comum, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a que quase todos os cristãos se utilizam. Então, se é uma tradução fraca, acredito que todos os cristãos precisariam, então, fazer um upgrade de suas Bíblias, né? Eu usei a mais comum. E não entendo como fraca, né? Tá empatada aí as trepas. Não entendo como fraca. Mas, como eu disse, no Antigo Testamento, o divórcio era permitido por qualquer motivo fútil. E aí, no Novo Testamento, Jesus vem e os fariseus questionam a Jesus acerca do divórcio, o pastor acabou de colocar, e eles dizem, Moisés permitiu por qualquer motivo, por causa da dureza de coração. Moisés permitiu por qualquer motivo por causa da dureza de coração, mas esse não é o padrão de Deus. Não era assim desde o princípio. E a pergunta é, no Novo Testamento, o divórcio foi permitido em quais circunstâncias? E a Bíblia no Novo Testamento relata, Mateus 19:9, 1 Coríntios 7:15, situações em que se é permitido o divórcio. Quais são as situações no Novo Testamento em que o divórcio foi permitido por Jesus e Paulo explicando? 3 minutos, pastor Marcos. O próprio texto, né, já respondeu, de Mateus. Ele diz que a única possibilidade de haver um divórcio é por imoralidade sexual, ou seja, traição, prostituição, fornicação, né? Essas palavras se enquadram todas na palavra porneia, tá? Mas ele permite por causa disso, mas a vontade dele, o pastor citou no princípio, antes de iniciar, né, o debate, o 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, que a mulher não deve se apartar do marido. E se ela se apartar, ela tem que voltar para ele. Se ela sentir falta, sentir o desejo, sentir vontade, não consegue ficar longe de um homem, não consegue ficar longe de um homem, precisa voltar para o seu marido. Então, a única e absoluta, né, possibilidade é por infidelidade conjugal. Não tem outra. Não tem outra. Então, essa é a única possibilidade de permissão para Jesus. O divórcio no Novo Testamento. Permitida por Jesus. 3 minutos para o senhor comentar, pastor Alcionei. A permissão, o pastor colocou que a única permissão no Novo Testamento para o divórcio é em caso de infidelidade, porneia, né, a traição. Entretanto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, nós temos também uma segunda autorização para o divórcio. O apóstolo Paulo, ele explica que é permitido o divórcio quando o cônjuge crente, ele é abandonado pelo cônjuge descrente. A Bíblia diz ali que o cônjuge crente, que é abandonado pelo cônjuge descrente, ele está livre de sua obrigação. Então, não é apenas, no Novo Testamento, a permissão para o divórcio não é apenas em caso de infidelidade. Mas há uma segunda situação, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, quando o cônjuge crente, ele é abandonado pelo descrente. Ele então está livre de sua obrigação. Então não é apenas uma, mas 2 situações. E dentro do Novo Testamento, enquanto no Antigo Testamento a pessoa poderia se divorciar se a mulher não fosse agradável aos seus olhos, dava a carta de divórcio, no Novo Testamento Jesus diz apenas em uma situação, em caso de infidelidade, traição, e o apóstolo Paulo, ele ainda expõe lá em 1 Coríntios que em caso de abandono do cônjuge descrente também é uma situação autorizadora do divórcio para os cristãos, pastor. Então eu preciso perguntar para o senhor. Claro, fique à vontade. E nesse caso, pode casar de novo? Agora a gente vai chegar nas próximas perguntas. Eu estou desenvolvendo o raciocínio, né? Bom. Então a gente vai chegar lá. A gente vai tratar disso no próximo bloco, não perca, mas antes deixa eu dar um recadinho da Agrade para você. Hoje o prêmio que a gente vai sortear aqui é um brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, patrocinadora do programa Vejam Só. Muito bem, estamos retornando com o programa Vejam Só. E nós estamos hoje naquele formato especial de perguntas e respostas. O assunto é divórcio, né, entre cristãos. Então, segundo a Bíblia, quem se divorciou pode se casar de novo ou tem que permanecer sozinho? O pastor Marcos Souza, que é ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, está aqui defendendo que se acontecer o divórcio, tem que ficar sozinho, não pode casar de novo não tem moleza. E o pastor Alcionei Miranda, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Embu das Artes, diz que não, que há possibilidade sim de novo casamento. Não existe base bíblica para eu dizer também para a pessoa, nesses 2 casos, infidelidade e abandono do cônjuge descrente, também não existe base bíblica para eu proibir.
E por analogia, eu entendo que se lá no Antigo Testamento a pessoa que divorciada poderia se casar novamente, por analogia, nesses dois casos, a pessoa pode se casar novamente. Bom, 3 minutos para os seus comentários, pastor Marcos. Bom, vamos lá. Nesses dois casos, viu, pastor? Não vai ampliar, não. Porque tem aí proibição em outros casos. Tá bom, pastor. Agora é o seguinte, só que assim, o que o pastor colocou é meio delicado a forma que você colocou, porque você colocou assim, Jesus olhou, bom, lá no Velho Testamento poderia separar por qualquer motivo. E aí Jesus vem, epa, peraí, o negócio não é bem assim, né? Agora as minhas palavras, tá? O meu pai deve ter errado em alguma coisa lá na lei. Não é bem isso. Então, Moisés aí que catalogou por causa da dureza do coração. Moisés catalogou. Isso aí, né? É perigoso dizer, Sim, pô, claro. meu pai errou, pai. Como é que o senhor fala um negócio desse aí? O senhor me deixa no fogo, na fogueira aqui. Então, é o seguinte, só por caso de infidelidade conjugal, ou abandono, no caso, né? Então, não, Deus criou a lei exatamente como Jesus colocou, né? É por infidelidade conjugal que eu entendo lá, a lei lá no Deuteronômio, capítulo 24. Agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, quer ver? Estava procurando aqui na hora que o pastor terminou. 7, verso 2, Romanos. Vamos ver o que é que vai dizer aqui. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará em adultério. Tá? Então, quer dizer, a lei é clara. Versículo, pastor? Capítulo 7 de Romanos, versículo 2 em diante. Sim. Tá? Então, a lei é clara. Depois ele fala, nós não estamos debaixo da lei e tal, mas ele não está dando liberdade para ninguém casar porque está no tempo da graça. Ele não está dando liberdade para todo mundo. Não, mas isso era lá na lei, né? Agora estamos no tempo da graça, então eles perguntam para Paulo, agora estamos na graça, podemos continuar pecando, Paulo? Ele fala, de maneira nenhuma, a graça não veio para isso. Tá? Então é a mesma coisa, eu vou dar liberdade agora. É claro, pode haver o divórcio. Gente, pelo amor de Deus, quem está nos assistindo, pode haver o divórcio, pode haver. Mas não é essa a vontade de Deus e pronto. Não é essa a vontade de Deus. Se você o fizer, você vai acarretar consequências drásticas para o seu casamento, para a sua vida, para os seus filhos, né? Para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que olham para você. Se você é ministro do Evangelho, piorou. Você está em maus lençóis se você separar. Então você que está pensando em fazer isso, não faça. Existem maneiras bíblicas de se chegar a uma reconciliação e de alcançar a verdadeira paz nesse casamento. Na verdade, estão falhando aí. O casal, quando para chegar a um divórcio, é porque eles estão falhando, eles não estão bem, alguém está deixando a desejar ou ambos estão deixando a desejar. Então, mais fácil divorciar, não queremos acertar nada disso, né? Não dá mais, acabou, a gente bate de frente, o orgulho é que traz o divórcio, pastor. Na minha opinião, é o orgulho que traz o divórcio, isso é a dureza do coração do homem, é o orgulho. Bem, sua última pergunta, pastor Alcionei. Muito bem, só para colocar que esse texto... que o apóstolo Paulo, aí, capítulo 7, versículos em diante, não fala, porque o apóstolo Paulo autoriza o divórcio em caso de infidelidade e abandono do cônjuge descrente. Esse texto aqui fala do abandono por qualquer motivo, então não é esse caso. O senhor também não me deu base bíblica para proibir o casamento de uma pessoa divorciada com base na permissão da Bíblia. Então, a última pergunta, uma pessoa divorciada que tenha se casado novamente, está em pecado? Depende da situação, né? Porque assim, não podemos generalizar essa sua pergunta, né? Porque existem pessoas, como nós dizemos, crente, incrédulo com incrédulo, depois se converte, estão na igreja. Agora, na questão do casal, que casou-se novamente, eram cristãos, ambos eram cristãos e se separaram, com certeza contente Deus não está com isso. As consequências vêm de um pecado. Na minha opinião, houve o pecado. Ela ter adquirido um novo casamento, houve o divórcio, dependendo da sua vida com Deus, do seu grau de arrependimento, porque precisa de arrependimento para ver perdão de pecado. Porque tem pessoas que casam e descasam, Senhor, me perdoa, e não estou em pecado, eu fiz tudo na lei, assinei o papel no cartório, lá está tudo certo. Mas esse papel nada significa diante de Deus, isso é para a sociedade, tá? Então, dependendo da situação, está em pecado, sim, tá? Está em pecado, sim. Deixou a esposa por motivos banais e contraiu um novo casamento,
está em pecado sim, meu irmão. Está em pecado sim, minha irmã. Porque a esposa lá não tinha nada a ver com isso. Você começou a se interessar pela menininha do lado lá, a vizinha, né, acabou caindo na dela, e aí vai lá, se separa da mulher inventando alguma situação, porque a Bíblia também fala disso. Se algum marido, né, inventar uma situação dessas, ele está no pecado bem mais grave. Tá? Lá no próprio livro da lei, declara isso, o pecado é bem maior. Então existem muitos casos onde está casado novamente no papel, pode até ter recebido a bênção de um pastor, pode até ter recebido a bênção de um padre, mas está em pecado diante do Senhor, porque se o seu casamento era de Deus e você não deu a observância devida a isso e se separou, você está em pecado sim. Essa é a minha resposta. Seus comentários, pastor Alcione. Eu fiz a pergunta de forma bem objetiva, né? Se uma pessoa divorciada que tem se casado novamente está em pecado, dando a entender a pessoa que tenha se divorciado dentro da permissão da Bíblia, do Novo Testamento. Infidelidade e abandono do cônjuge descrente. E essa pessoa tem se casado novamente. O senhor disse que está, e aí é muito genérico, né? Depende, tem que analisar o caso tal, e mas é a realidade. Então, a meu ver, pastor Heber, a pessoa que ela tenha se divorciado com base no que a Bíblia permite o divórcio, no Novo Testamento, infidelidade, ou o cônjuge descrente abandona, e vou além, o cônjuge que se faz de crente, mas é descrente e abandona, porque essa palavra, o crente não abandona, o cônjuge crente não abandona o barco, ele vai lutar até o último dia da sua vida. O cônjuge que abandona é porque é descrente, mesmo estando frequentando uma igreja. Então, o cônjuge descrente que abandona e em caso de infidelidade, essa pessoa está livre para contrair um novo relacionamento. E, a meu ver, ele não comete adultério em contrair um novo relacionamento, se casar e viver com uma nova mulher, com um novo homem, até que a morte o separe. E eu não posso fechar os olhos para essa realidade, não por isso eu estou incentivando o divórcio, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe, ministro em encontro de casais, dou palestras em encontro de casais em várias cidades, em vários estados aqui no Brasil, e eu defendo o casamento, defendo a instituição familiar como uma união indissolúvel, que a gente tem que lutar até o último dia da nossa vida para manter o relacionamento. Agora, estou sendo vítima de uma situação em que eu estou lutando pelo meu casamento, mas o meu cônjuge quer me abandonar. Se apaixonou por outro e quer me abandonar. Poxa, eu já estou sofrendo, estou em depressão, estou sentindo desprezo, estou com minha autoestima lá embaixo porque estou sendo abandonado. Entendeu? Aí eu estou na igreja pedindo a Deus misericórdia, Deus restaura meu casamento, o outro vai, casa com a outra vai, casa com o outro, contrai família, constitui família, não está nem aí, e me deixa sozinho, ou deixa a mulher sozinha, aí eu sou obrigado agora, sou condenado agora a viver sozinho o resto da minha vida? Não. Pode se casar, a Bíblia, ela te autoriza o divórcio. E tem uma outra coisa que as pessoas, até como advogado, vou dar essa explicação. Às vezes eu lido com essas questões e a pessoa diz assim, mas eu não vou dar o divórcio. Não tem essa de dar o divórcio. Não é porque não quer dar o divórcio que o divórcio não vai acontecer. Se um não quer, acabou. Aqui no Brasil, se um não quer manter mais o casamento, não precisa dar o divórcio, não precisa assinar o divórcio. O simples fato de um não querer mais manter, o juiz vai autorizar o divórcio e vai decretar o divórcio. Então, a outra parte te abandonou, te largou, foi infiel e você está lutando. Poxa, vai sofrer até quando? Já constituiu uma nova família? Faça o seu divórcio, busque em Deus uma nova pessoa, porque não dá, sabe? Não tem como e você não pode se sentir culpado. E, a meu ver, biblicamente não há proibição para você se casar novamente, você não estaria em pecado, pode desfrutar da comunhão. Eu não creio num Deus tão injusto dessa forma. Bom, a nossa equipe de reportagem fez a mesma pergunta do tema de hoje a pessoas que às vezes são pastores, às vezes não. Vamos ver o que ela apurou. Segundo a Bíblia, quem se divorciou pode se casar de novo ou tem de permanecer sozinho? O que você acha? Isso aí é uma polêmica para muita gente, né? Porque tem pessoas que não levam o casamento a sério. O casamento é uma instituição divina e quem mexer naquilo que Deus constituiu pode ter problemas. Falecendo o marido, pode se casar de novo, mas sendo também seguidora do Senhor, né? Eu acho que pode continuar assim com outra pessoa. Se ela não estiver feliz no primeiro casamento, eu acho que sim. Eu acho que eles não falam diretamente de divórcio, mas eu acho que sim. Eu concordo. Depende. Se ela foi traída, ela pode casar novamente. Mas se não, não pode. Porque a Bíblia fala, né, que o Senhor abomina o divórcio, né? Então, creio que não. Não pode. Segundo a Bíblia, não pode.
Olha, eu acredito que Deus não teria um projeto de deixar uma pessoa que se divorciou tão jovem e continuar sem casar pro resto da vida. Seria muito pior para essa pessoa. Eu acredito que, segundo a Bíblia, a gente tem que permanecer sozinha, né? Mas assim, vai de cada situação. Pode se casar de novo. Olha, vai de cada situação. Uma pessoa que está divorciada, eu acho que se ela ama muito amava muito ou ama, né, o seu cônjuge, vai ser difícil para ela casar de novo. Mas se ela necessita de ajuda e achar que uma outra pessoa, ou conhecer uma outra pessoa e amá-la, não vejo problema em casar de novo. Bom, depende do que aconteceu com um casal, né? A traição, né? A Bíblia dá um respaldo para quem é traído, porque a parte que foi ofendida, né? Ela pode ter novo casamento. Mas nesses casos, né? Deus abomina o divórcio e a violência. Depende, se for pela Bíblia, porque a instrução que a gente tem é um único casamento, né? Mas se houver alguma coisa nesse casamento que possa ter causado um transtorno, uma traição, eu acredito que sim, não tem problema nenhum. Olha, se há uma frase que não cabe nesse assunto não tem problema nenhum. Problema tem. Só tem problema. Seja a posição que você quiser defender, você vai ter problema. Pastor Ever, eu costumo dizer às pessoas que me procuram para o divórcio o seguinte: você acha que está ruim? Eu vou te dizer uma frase: se você quer divorciar, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Se você acha que com o divórcio vai melhorar, por mais que esteja ruim casado, vai ficar pior divorciado. Então, esse é um assunto extremamente polêmico. Você viu pelas entrevistas, as opiniões ficam... a Bíblia, mas também Deus... É um negócio muito sério. Então, se você não conseguiu dirimir suas dúvidas, faça o seguinte: pega o site vejamsó.com.br, você vai na aba Convidados, lá você tem o e-mail do pastor Marcos Souza, e-mail, telefone, do pastor Alcionei Miranda também. Manda suas perguntas, questionamentos, pede orientação, convida para pregar na sua igreja, manda oferta. Tudo isso eles estão à disposição de vocês, tá? Queria agradecer ao pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, e também ao pastor Alcionei Miranda, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Embu. Muito obrigado. E vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade. Juscelio Júnior, de Lages, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Juscelio. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.